Olá, saudações a todos e todas, sou o professor Hamilton Barbosa, falo de Minas Gerais. Quero parabenizar a equipe gestora e o corpo docente do IFAR Frederico Westphalen, na pessoa do professor doutor Gustavo Prado, e quero agradecer o meu professor orientador, professor doutor César Gonzalez. Vou apresentar para vocês um trabalho que é parcial de conclusão de curso, que é escrita em um formato de artigo ou possivelmente um capítulo de livro intitulado Práticas Pedagógicas Contemporâneas, álbum de figurinhas nas aulas de educação física, estratégia para o enfrentamento ao racismo. Na introdução, o trabalho busca articular a urgência de enfrentar o racismo na educação e a escola como um espaço de valorização da cultura afro-brasileira, a construção da identidade negra afirmativa e a educação como ação política e pedagógica. Dialogo com vários autores e no referencial teórico são utilizadas as leis 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008. As duas leis, a redação diz sobre as contribuições dos povos africanos e afrodescendentes, que é o recorte que eu faço. A Lei 11.645 também diz sobre a questão da valorização e do reconhecimento que a escola deve ter sobre as comunidades e povos indígenas. O recorte do trabalho é sobre a questão étnico-racial voltada para as pessoas negras, pessoas pretas e pardas. A ideia é dialogar com Paulo Freire na educação como prática da liberdade. A fundamentação teórica articula, tem alinhavado nesse processo, que é parcial, com as ideias de Paulo Freire. Acredito que a educação para a liberdade perpassa pelo enfrentamento ao racismo necessariamente. Não acredito que exista uma educação que preze pela autonomia e pela liberdade sem articular com a questão étnico-racial e sem colocar de fato essas leis para que aconteçam no chão da escola. A utilização do modo de narrativas é articulada com o autor Walter Benjamin sobre os saberes, sobre a oralidade, a escrita e sobre como nós, professores e professoras que estamos atuando no ensino fundamental, podemos, através das narrativas, compartilhar o desenvolvimento de estratégias que nós temos utilizado com relação à questão étnico-racial. Esse projeto é uma iniciativa conjunta entre o componente curricular Educação Física, do qual eu sou responsável, professor, atuo com turmas do 3º ao 5º ano, e a Biblioteca Escolar, auxiliar de biblioteca da escola, e eu fizemos uma parceria a partir de um diálogo que nós tivemos, e isso é narrado durante esse trabalho. A ideia é articular alguns livros da biblioteca que dizem sobre a temática racial a um álbum de figurinhas que já era utilizado nas aulas de educação física enquanto estratégia avaliativa e de identidade. Então tinha 2 projetos nesse álbum de figurinhas que foram articulados porque a auxiliar de inclusão, ela relatou em uma das nossas conversas que os livros com a temática racial eram preteridos pelos estudantes, muitas vezes ficavam na prateleira, eles escolhiam livros que a gente pode colocar assim como mais comerciais. E justamente nessa época eu estava trabalhando com a confecção dos álbuns e tive um insight, sugeri para essa auxiliar que nós pudéssemos trabalhar juntos. Ela entrou em acordo e aí nós transformamos a capa de vários livros sobre a temática étnico-racial em figurinhas. Então, além das figurinhas das crianças, dos profissionais da escola, nós inserimos as figurinhas com as capas dos livros a partir da retirada desses livros de um projeto que ela desenvolve dentro da biblioteca. A intenção foi incluir esses livros da temática racial para um letramento racial dentro das aulas de educação física e com as intervenções e o tempo que os estudantes têm na biblioteca escolar. Então teve um aumento significativo pelo interesse, pela leitura e por debates relacionados a essa questão
a partir do desenvolvimento desse projeto. A metodologia foi uma praxis crítica, participativa e dialógica. O letramento racial é o eixo central e o uso de elementos do hip hop como dança, grafite, música e o street basquete fizeram parte das aulas relacionadas a esse projeto, a essa temática. Os estudantes confeccionaram portfólios e as figurinhas, tanto os álbuns quanto o recebimento delas, ficou também como parte de avaliação e de motivação, de ativação para que as estudantes, crianças do 5º ano do ensino fundamental, pudessem articular ao tema dentro das aulas e do desenvolvimento do projeto na biblioteca escolar. Os elementos do hip hop que foram trabalhados nas aulas de educação física foram o street dance, com uma questão do diálogo corporal e da criatividade, o grafite como expressão estética e de identidade, o rap com rimas, com letramento e expressão de sentimentos, e o basquete de rua, que é o street basquete, como inclusão e corporeidade. Faço uma análise dos resultados e impactos. Então, nós observamos a ampliação da leitura das obras relacionadas à temática racial, fortalecimento da identidade negra com atividades onde os estudantes se reconhecem e fazem a autodeclaração de cor, formação crítica e colaborativa através de trabalhos em grupos, situações problema e com a retirada e a entrega dos livros, sendo que essa ação tem também por parte da servidora da biblioteca o intuito de que os estudantes pudessem, a partir de um relatório dirigido, fazer a entrega dos livros com as suas percepções sobre a leitura das obras. E a escola como espaço de resistência e de transformação. O trabalho é parcial, a ideia dessa escrita é compartilhar, mas não no modelo hierárquico, é de considerar todas as ações que são feitas por outros professores e professoras em suas escolas, e é um sentido de compartilhamento e de contribuições possíveis para que outros professores, outros servidores das escolas possam também utilizar esse projeto, adaptá-lo em sua realidade. Então, por enquanto, nas conclusões parciais, os álbuns de figurinha estão como dispositivo pedagógico, o hip hop como linguagem educativa e crítica, o projeto tende a promover a memória, a identidade e a equidade, e é um convite a ações e práticas pedagógicas de enfrentamento ao racismo. A escrita é parcial, em breve nós teremos a parte final, e para a apresentação neste congresso eu quero agradecer a gentileza de vocês e aos que assistiram ao vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato. Sou estudante da pós-graduação. Quero agradecer novamente pela oportunidade. Um grande abraço a todos e todas.